Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 20 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todas as edições estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Depois de uma semana marcada por bastante otimismo no mercado financeiro, em que o Bovespa registrou vários ganhos por dias consecutivos, as atenções se voltam para Brasília. As votações da reforma tributária e da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, podem acontecer ao longo desta semana. A reforma tributária voltou à Câmara dos Deputados depois de aprovação no Senado Federal, com mudanças em relação ao primeiro texto aprovado na Câmara. Já a LDO precisa ser votada com a meta de déficit zero mantida. A vitória do ministro Fernando Haddad, a meta está mantida, pelo menos por enquanto, apesar do objetivo ser visto com muita descrença no mercado financeiro. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, a minha convidada de hoje no Veja Mercado é Helena Landau, advogada e economista. Helena, bom dia, que honra tê-la aqui no nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite e vamos ver o que a gente pode falar sobre essa semana tão positiva, se ela vai continuar, né? Vamos nessa, Helena. Eu quero começar falando então sobre reforma tributária, que deve ser um assunto que vai esquentar ao longo da semana na Câmara. Foi aprovado na Câmara lá atrás, agora pelo Senado, e o texto volta à Câmara porque foi modificado pelo Senado. O Senado prevê alguns novos regimes especiais, algumas novas exceções à tributação, ao IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Eu quero saber qual é a sua avaliação sobre esse novo texto, se as mudanças interferem nos efeitos e na resposta da reforma tributária na economia brasileira. Bom, eu acho que já é uma certa unanimidade que a reforma tributária, a votação que sai do Senado, criou um número de exceções excessivo, né? Isso tem um reflexo na alíquota média que vai sobrar para os outros produtos, né? Mas, dito isso, é muito melhor que o sistema atual que a gente tem, que é um sistema complexo, com inúmeros impostos em todas as esferas federativas. Então, eu acho que é um motivo de comemoração essa aprovação nas duas câmaras. O ideal era que a Câmara de Deputados pudesse rever algumas dessas exceções, né? Isso tem o custo de demorar um pouco mais a aprovação. Mas é um passo importante, a reforma sobre consumo, e que pode agora abrir caminho para duas coisas muito importantes para a economia brasileira. Primeiro, a abertura comercial, porque o argumento da indústria para manter uma economia protegida eram os custos tributários, né? A falta de capacidade de competição exterior. Esse argumento cai por terra nesse momento. E a outra questão é que a gente uma reforma nova de consumo e pode agora, então, abrir caminho para outra coisa muito importante, que é a reforma sobre renda, né? Nós temos um sistema sobre renda muito regressivo, rico no país paga muito pouco imposto, por enquanto está concentrado na questão de fundos, mas a gente tem que avançar na discussão da regressividade do imposto de renda, especialmente uma revisão de gasto tributário. Infelizmente, distorções como Zona Franca de Manaus, por exemplo, ficaram fora da reforma por conta de negociações políticas que foram necessárias para a reforma andar. Helena, o texto aprovado no Senado prevê novas exceções, como dito nessa resposta, e isso aumenta o temor sobre a alíquota do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Eu quero saber se a sua avaliação é que essa alíquota possa ultrapassar os 30%, se é algo exagerado, e qual pode ser o impacto na economia de um dos maiores, se não o maior IVA do mundo. Não, eu não tenho o número do IVA que vai resultar, né, na alíquota média, mas certamente, com esse número de exceções, alguém vai ter que pagar para fechar a conta, né? E sempre acontece isso no Brasil, onde você tem o interesse difuso, que é o interesse da maioria da população, em ter um IVA reduzido, ele perde, né, pelo poder de lobbies e interesses específicos que têm acesso
ao parlamento, a pressão. Então, mas, como eu disse, o ideal é que a Câmara pudesse rever alguns desses exceções. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, cada um tem a sua motivação, cada um tem a sua explicação por conta das pressões, mas, em geral, algumas das exceções a gente podia rever para que exatamente o IVA não seja o maior do mundo e a gente possa ter um impacto muito mais positivo na economia. Agora, eu volto a dizer que o ganho vem de uma maior simplificação do sistema, né? Mas é sempre assim. O grupo que tem maior capacidade de chegar no Congresso Nacional, os grupos de pressão, acabam dominando sobre uma população em interesse difuso. Toda reforma passa por isso, infelizmente. Helena, você dirigiu o Programa Nacional de Desestatização no governo de Fernando Henrique Cardoso. É impossível não falar sobre privatização em uma entrevista contigo. Eu quero falar sobre o aumento, né, nos temores de uma privatização, uma possível privatização da Sabesp. Os questionamentos aumentaram por parte da oposição e por parte da população depois de um episódio aqui em São Paulo, um apagão elétrico, em que os consumidores responsabilizaram a Enel, a concessionária, pela demora no restabelecimento da energia. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio? O prefeito Ricardo Nunes, inclusive, pediu à ANEEL a revogação da concessão à Enel. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio, sobre os temores da privatização da Sabesp e qual que é o risco da agenda de privatizações aqui em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil também? Olha, vamos por partes. Em primeiro lugar, há muita confusão de conhecimento como funciona o sistema elétrico, né? O que aconteceu em São Paulo e outras cidades do Brasil foi o impacto de um efeito de mudança climática extremo, né? O sistema de transmissão, o sistema elétrico de distribuição não estava preparado para ventos acima de 100 km por hora. A população precisa entender que, se as empresas de distribuição se preparassem para eventos desse de pico, elas teriam que aumentar a tarifa, porque o custo seria muito maior, para algo que acontece extraordinariamente. Se, de fato, esses eventos climáticos deixarem de ser raridade e passarem a ser frequentes, a agência reguladora vai ter que rever a forma de remuneração das empresas distribuidoras. Isso em primeiro lugar. As empresas distribuidoras já estão com as margens muito apertadas por conta de um atraso regulatório, que é o fato do mercado regulado, que atinge a população de São Paulo, que atinge a maioria dos consumidores, do mercado regulado, está sendo cada vez mais... as empresas distribuidoras estão perdendo consumidores do mercado regulado para o mercado de consumo consumidor livre, que tem uma série de benefícios, subsídios que foram dados para empresas da área de eólica e solar, quando no início da implementação disso era necessário subsídios e hoje não são mais. Então, essas empresas distribuidoras estão perdendo clientes. Há um atraso regulatório sobre isso. Então, é um equívoco imaginar que as empresas distribuidoras estão com lucros demais e aí gastando pouco e tem uma falta de responsabilidade delas. Então, em primeiro lugar, a gente está no momento de renovação da concessão das distribuidoras e o governo, os órgãos regulatórios de planejamento não cumprem sua função, que é definir os critérios da renovação de concessão. Como é que você vai lidar com essa perda constante de consumidores das distribuidoras? Isso em primeiro lugar. A outra questão é a ANEEL tem que dizer claramente se esse evento de São Paulo, com a Enel, poderia ter sido resolvido com mais celeridade, né? A falta de luz em si é explicada pelo fenômeno extremo. Então, agora tem que imaginar o seguinte: a Enel poderia ter religado com mais rapidez? De novo, é uma discussão. Se ela tivesse todo um call center e todo um número de empregados para
um evento extraordinário, ela teria que ter um custo muito maior de operação. E, de novo, você pagaria na tarifa. Então, eu acho que está se usando esse episódio de forma oportunista, né? Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes simplesmente fez um discurso político. Não existe isso de pedir a revogação de uma empresa que tem índices de qualidade bastante razoáveis em São Paulo. Então, não é assim que se faz. Você tem que pedir a caducidade de uma empresa. A única vez que se tentou foi na empresa do Amapá, e a intervenção política não deixou. E lá, de fato, não havia nem investimento, nem qualidade de serviços. Então, tem que ser um pouco menos apressado nesse assunto. A outra questão é que as pessoas dizem a tarifa aumentou muito e os serviços não acompanharam. Não é verdade. Você está olhando 15 dias, um problema específico, e esquecendo 30 anos de privatização. Ao longo desses 30 anos, os indicadores de qualidade medidos pela ANEEL, que é falha e tempo de falha de energia, melhoraram em todas as empresas. Só aquelas que eram estatais e que foram privatizadas recentemente pela Eletrobras é que demoraram a responder. Na Amazonas, por exemplo, que era uma empresa estatal, você tinha perdas de 44%. Salários na empresa do Amapá, que foi recentemente privatizada, absurdos. Todo o dinheiro não era investido das tarifas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Segundo, as tarifas são muito elevadas por causa de subsídios que não devem mais existir. Subsídios sobre o setor agrícola, subsídios para carvão, subsídios sobre geração distribuída. Esses subsídios têm que ser revistos, né? Ou utilizar, por exemplo, a redução da tarifa de Itaipu, agora em dólar, com o fim do pagamento, para reduzir tarifa, coisa que o governo atual não quer fazer. Então, sim, tem uma série de discussões e esclarecimentos que têm que ser dados. E, por último, o salto nas tarifas foi dado na MP 579 da presidente Dilma. Antes da MP 579, essa conta de desenvolvimento energético ela é em torno de 2, 3 bilhões de reais. Hoje ela é 37. Então, a privatização tem que ser olhada no longo prazo. E se os eventos climáticos virarem normalidades, aí vai precisar investir em radares, a ANEEL vai ter que rever as exigências. Quanto à Sabesp, é, de novo, uma coisa oportunista, né? De novo, você vê candidatos à prefeitura falando sobre isso, a Tabata falando sobre isso. A Sabesp é uma empresa estadual, ela não é uma empresa municipal de São Paulo. Se você tira São Paulo do grupo, você não tem rentabilidade suficiente para manter as regiões menos rentáveis. É tudo parte de um todo. De novo, se você olhar a qualidade do serviço prestado pelas estatais no Brasil nos últimos 50 anos, você tem metade da população brasileira fora do serviço de saneamento e a população carente, né? E não é por falta de tarifa. A tarifa das estatais, na maioria dos casos, vai pagar salário de funcionário. Por outro lado, desde o marco do saneamento, você teve investimentos que foram muito maiores do que décadas de investimentos estatais. Então, precisa ter calma nessa hora, separar a posição ideológica e política para olhar no longo prazo. Helena, declarações como a do prefeito Ricardo Nunes pedindo a revogação da concessão da Enel, elas podem aumentar a insegurança jurídica no Brasil e afastar novos investimentos no país? Olha, isso é uma questão muito grave. A gente teve aqui no Rio de Janeiro um prefeito, por exemplo, que avançou com tratores em cima de centrais de pedágio, né? Óbvio que isso cria uma insegurança jurídica, principalmente se o judiciário responder a esse tipo de responsabilidade. O prefeito está fazendo um discurso político. Ele não tem capacidade de revogar uma concessão. Isso é puramente político. Quem vai decidir se é preciso rever a concessão ou rever punições, multas e etc., é a agência reguladora da ANEEL. E aí a gente entra numa outra questão. As agências reguladoras hoje estão sendo capturadas politicamente. Hoje, na ANEEL, há uma briga política muito séria por conta de intervenção de interesses de empresários, etc., na ANEEL. Então, o que a sociedade brasileira precisa exigir é maior autonomia das agências reguladoras, melhor qualificação técnica para que ela possa atuar com independência
em casos como esse. Então, de fato, de novo eu repito, se a Enel estiver atrasada na religagem, tiver falhado em alguma coisa, a ANEEL vai atuar, mas não se atua em 5 dias, precisa uma investigação, senão, de fato, nós teríamos uma insegurança jurídica enorme no setor. A gente já tem uma insegurança jurídica no setor grande, como eu falei, já se passou do prazo de discutir os critérios de renovação de concessão, o Congresso Nacional tem atropelado decisões da agência reguladora, tem feito interferências em vários assuntos da energia elétrica. Então, a insegurança não está dado apenas por um discurso que é puramente político do prefeito Ricardo Nunes. Certo, Helena, eu troco aqui completamente de assunto, quero falar sobre meta fiscal, porque a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser votada nesta semana, e a meta de déficit zero para o ano que vem, ela está mantida, pelo menos por hora, uma vitória momentânea do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu quero entender qual que é a importância da manutenção dessa meta, apesar de um cenário macroeconômico indicar que ela dificilmente será cumprida. Olha, a meta é um objetivo. Então, o mercado todo, e acho que todos os economistas que analisaram as questões fiscais nos últimos tempos, nos últimos meses, sabem que dificilmente a meta de zero será cumprida. O desafio começa na PEC de transição, onde o Lira e o governo Lula conseguiram autorizar gastos muito acima do necessário para cumprir as promessas de campanha, que basicamente era o auxílio e alguns atrasos de investimento. Ela foi, no mínimo, o dobro do necessário. Então, você já começa muito atrasado. Depois você tem uma filosofia do governo PT, que é gerar despesa primeiro e correr atrás de receita depois. Isso não funciona, isso não dá certo, cria uma pressão enorme na obtenção de receitas, e o que a gente está vendo é que o ministro Haddad está nessa discussão no Congresso Nacional para conseguir a aprovação de uma série de medidas que seria importante para esse objetivo de receita. São receitas de 167 bilhões de dólares. Mas a meta é importante como uma indicação do compromisso do governo de buscar algum equilíbrio. Quando o presidente Lula diz que vai mudar a meta, ele está fazendo primeiro dois erros fundamentais. Ele está jogando a toalha, ele está dizendo para o mercado que não é importante essa questão, que é um detalhe ter uma meta, ou seja, então o Congresso Nacional, que já não gosta de aumentar tributo, diz, então também não vou aprovar o que é necessário. E 2, ele está desautorizando o ministro Haddad para dar força para uma ala do PT que é gastadora, Rui Costa, Gleisi Hoffmann, etc. A gente já viu o que aconteceu no governo Dilma. Então, não pode fazer isso. Então, a meta é importante para mostrar que, pelo menos, acho que para mostrar 2 coisas. Primeiro, a força e o apoio ao ministro Haddad. Isso foi positivo, acho que o mercado sentiu isso essa semana. Segundo, de que é um compromisso do governo. Ainda que seja difícil de atingir, é um compromisso do governo. E isso é importante ser mantido, principalmente no governo do PT, onde as pessoas têm uma experiência passada, principalmente no governo Dilma e no final do governo Lula II, de descompromisso com a questão fiscal. O descompromisso com a questão fiscal e a mexida nas expectativas, que é a discussão de meta, dá consequência direta. É um aumento de juros, talvez dificulta o Banco Central continuar na queda mais significativa dos juros. Então, cria uma instabilidade completamente desnecessária. Certo, Helena, para fechar o nosso programa, houve uma mudança no tom das declarações do presidente Lula a respeito do Banco Central desde o início do ano. Ele se referia a Roberto Campos Neto, presidente do banco, como esse cidadão, e ao longo dos meses o tom foi se transformando. Eles tiveram recentemente a sua primeira reunião pessoalmente desde o início do governo. Como é que você avalia essa mudança no tom das declarações e mais o governo como um todo e a gestão econômica nesse primeiro ano de governo? Olha, eu acho que a mudança de tom é super positiva, porque ainda que o presidente da República tenha toda a legitimidade para discutir política de juros, etc., o importante é que o Banco Central é independente, né? Cria um ruído desnecessário,
cria atritos desnecessários, até uma discussão um pouco elegante da parte do presidente da República ao se referir ao presidente do Banco Nacional como esse cidadão. De novo, é um palanque político falando, etc. Tá? Então, assim, é muito positivo que essa conversa tenha se ampliado, tenha se tornado mais gentil, mais compreensiva, mas também tem o fato de que chegou o momento em que o máximo dos juros, ou entendendo, da política monetária política monetária mais forte, de juros mais elevados, começa a ceder, junto com a inflação. Isso era esperado, isso ia acontecer. Então, acho que o Lula teve essa compreensão de que a trajetória de juros está mais de acordo com o que ele imaginava. Eu acho que a gestão do primeiro semestre foi muito dada, a recepção, mais que a gestão, foi muito dada pelo que a população esperava, o que o mercado esperava de que o governo Lula pudesse fazer. Se esperava muito mais intervenção nas estatais, se esperava muito mais créditos públicos, muito mais exageros na concessão de créditos do BNDES, muito mais intervenção na área econômica. Aquilo que o governo Lula deixa de fazer foi que criou um cenário mais otimista no primeiro semestre. Mas eu acho que esse cenário mais otimista está se encerrando um pouco essa lua de mel, exatamente por conta das declarações do presidente Lula fazendo essa intervenção na gestão do ministro Haddad e na intervenção da ministra Simone, por exemplo. A indicação do Márcio Pockmann para o IBGE é muito grave pelas declarações que ele dá. Ele dá declarações que ele vai seguir o modelo chinês de transparência, que não tem transparência nenhuma, que vai mudar a forma de divulgação dos indicadores, gerando muita insegurança e desconfiança. Você tem as declarações do Lula que vai utilizar o crédito dos bancos públicos, você não sabe qual o critério. Você tem também um excesso de intervenção do Congresso em nomeações. Então, tem uma série, e a própria discussão da meta fiscal, que deu essa quebra entre o primeiro e o segundo semestre. Né? Então, agora pode ser que nesse segundo semestre, de novo, com o fortalecimento do ministro Haddad e a ministra Simone, consiga montar uma LDO mais de acordo com o que se espera para uma economia saudável, de uma economia que mira o longo prazo, que tem planejamento, onde o ministro da Economia tem comando sobre a economia, o ministro da Fazenda. Então, eu acho que pode ter um retorno a um maior otimismo, mas a preocupação continua sendo grande sobre o cumprimento da meta fiscal. Helena, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um grande prazer e as portas aqui estão sempre abertas. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações. É o que será assunto ao longo do dia. A Bolsa de Valores abre normalmente nesta segunda-feira, apesar do feriado, porque ele é municipal e não nacional. E ao longo dos próximos dias, as expectativas dos investidores se voltam para Brasília para a possível votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, depois de aprovação no Senado Federal, e também a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, com a meta de déficit zero das contas públicas do país para o ano que vem, mantida pelo menos por hora. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. E lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para assistir o VGSA, nosso novo programa de entrevistas, disponível aqui no YouTube com os principais executivos das grandes empresas do país. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!